Agora nós vamos aproveitar o conhecimento que a gente tem de cinemática vetorial para falar do movimento circular uniforme. Então, quando a gente trabalha com essa ideia do uniforme, a gente vai dizer que o módulo da velocidade é constante. E o módulo da velocidade é constante é diferente de dizer que a velocidade é constante. Porque como a gente vai estar trabalhando com a grandeza vetorial, essa ideia ela tem que ser diferenciada. Então, vamos pegar aqui um movimento circular. Vamos imaginar que essa partícula aqui, então, ela percorre uma trajetória ao longo desse círculo, e que em cada ponto dessa trajetória ela tem um valor de velocidade. Então, a partícula se encontra numa posição que a gente vai chamar de R. Essa posição R vetorial, ela varia com o tempo. E a cada ponto dessa trajetória, lembre-se que a partícula está percorrendo essa trajetória. Então, a velocidade é sempre representada pela tangente da curva no ponto da posição, né? Da trajetória de posição. Então, a velocidade ela vai estar aqui sempre tangente à curva. Como a gente está falando de um movimento circular, a velocidade vai estar sempre perpendicular a esse ponto. Então, a cada ponto dessa trajetória, a gente vai ter o valor da velocidade aparecendo aqui. Então, mesmo que em módulo as velocidades sejam iguais, mesmo que o módulo da velocidade V1 seja igual ao módulo da velocidade V2, que seja igual ao módulo da velocidade em qualquer instante de tempo, que a gente vai chamar esse módulo de V, mesmo que os módulos sejam iguais, os vetores de velocidade estão diferentes, porque eles estão orientados espacialmente de forma diferente, tá bem? Então, a gente não pode dizer que o vetor V1 é igual ao vetor V2, que esses vetores aqui eles são iguais, porque eles têm o mesmo módulo, mas a direção e o sentido são diferenciados. Muito bem. Então, inicialmente, nós vamos fazer algumas definições escalares. Então, se a gente for pensar que essa partícula, ao descrever uma trajetória completa, ela está percorrendo o perímetro da circunferência, a gente pode dizer que o deslocamento numa circunferência completa, né, ao percorrer o círculo inteiro, a gente tenha o deslocamento espacial, que seria a trajetória, né, sendo 2πr. Lembrando que esse valor não é a variação de posição, que esse valor é a trajetória da partícula. Então, se a gente fosse calcular a velocidade escalar média, a gente teria a variação dessa trajetória ao longo de um determinado instante de tempo. Então, se a gente está reconhecendo aqui que ao longo de um círculo completo, né, a partícula ao executar um círculo completo, ela tenha um perímetro de 2πr, nesse tempo total, que eu chamei de t, a gente vai ter uma função descrita como sendo velocidade escalar média proporcional sobre a 2πr sobre esse tempo, onde esse tempo aqui é o chamado período da trajetória. Então, a gente vai chamar isso aqui de período. O período, ele é dado no Sistema Internacional de Medidas em segundos. Então, a gente pode isolar o período aqui como sendo 2πr, onde essa velocidade escalar média, ela é proporcional àquele módulo de velocidade que a gente está considerando como sendo constante. Então, esse módulo de velocidade é a velocidade escalar média. E o período fica sendo definido como tempo necessário para percorrer uma volta completa. Então, a gente definiu o período e a próxima definição é a frequência. A frequência, ela é definida como sendo o inverso do período. E ela é dada em 1 sobre segundos, que a gente pode escrever como segundos a menos 1. E segundos a menos 1, ou 1 sobre segundos, é uma grandeza que a gente conhece como sendo hertz. Então, a frequência é definida como o número de ciclos por tempo. Então, quantas execuções de ciclo
o sistema dá naquele instante de tempo, tá bem? Bom, que a gente definido o período, a velocidade escalar média e a frequência, a gente tem que correlacionar as grandezas lineares com grandezas angulares. Então, a gente já definiu aqui o raio, né? Agora a gente vai fazer as definições de deslocamento, velocidade e aceleração. Então, vou colocar desse lado aqui as grandezas lineares, representadas de forma escalar, e as grandezas angulares, também representadas na forma escalar. Lembrando que as grandezas, tanto as angulares quanto as lineares, elas poderiam ser representadas na forma vetorial. Então, a gente sabe que quando a gente define, né, o deslocamento espacial, nesse caso definido em termos de trajetória, definido pela variação entre dois pontos. Então, se a gente vem aqui no nosso círculo, eu vou desenhar numa outra posição aqui para não confundir. Então, vamos supor que esteja no ponto 1 e vá para um ponto 2, a partícula originalmente no ponto 1 se desloca até o ponto 2. O ΔS ele é definido como esse segmento do círculo, então a gente teria esse valor como sendo ΔS. Só que para sair desse ponto para o ponto seguinte, ele ocupava inicialmente uma coordenada angular θ e passa a ocupar uma segunda coordenada angular que eu estou chamando de θ2. Então, haverá um deslocamento angular. Só que esse deslocamento angular, ele vai ter uma relação com o deslocamento linear aqui, com dependência ao raio. Então, para o mesmo valor de deslocamento angular, a gente pode ter valores de ΔS diferentes. Vou chamar isso de ΔS'. Então, existe uma relação entre o deslocamento angular e o deslocamento linear dependente de R. E para isso, a gente tem que se recordar lá no ensino médio do arco da circunferência. Então, a gente tinha ali que o arco, ele dependia da variação angular, que a gente chamava simplesmente de θ, né? Ele dependia do ângulo, e do raio R. Então, o arco de uma circunferência era proporcional a θ vezes o raio. Essa mesma relação, ela está correlacionada aqui, então, quando a gente fala de deslocamento linear, a gente está falando de ΔS, quando a gente fala de deslocamento angular, a gente está falando de Δθ, e essas grandezas, elas estão correlacionadas pelo fato de ΔS ser proporcional a Δθ vezes o raio. Então, essa aqui é a correlação entre essas duas grandezas. Depois, a gente tem que a velocidade, ela é o deslocamento sobre o tempo. Dessa forma, a velocidade angular também vai ser representada pelo deslocamento angular em função do tempo. Se vocês repararem aí, já estou utilizando a representação de velocidade instantânea, né? Que é a velocidade que depende do tempo. Mas se a gente quisesse, também poderia definir a velocidade média aqui. Vou colocar VM mesmo, para a gente não confundir a barrinha do vetor. A velocidade média como sendo um ΔS sobre um ΔT. E a velocidade angular instantânea também tem uma representação média que pode ser determinada através da variação entre duas posições no tempo. E assim como existe uma relação entre as grandezas de posição escalar e angular, isso também pode ser feito para o caso da velocidade, em que, então, a velocidade ela é proporcional à velocidade angular vezes o raio. Então, definimos posição, definimos velocidade
E a mesma relação ela vai existir para aceleração. A aceleração é tida como a derivada da velocidade em função do tempo e, portanto, a velocidade linear ela é tida como a derivada da velocidade linear escalar em função do tempo, assim como a velocidade angular, a taxa de variação. Tá? Como a velocidade angular varia com o tempo, nos dá a aceleração angular, e para aceleração angular a gente usa a letra alfa. Então, alfa depende do tempo, essa função depende do tempo. Quando a gente estiver falando de instantâneo, as funções temporais elas devem aparecer. A aceleração média, ela depende da variação da velocidade no tempo, assim como a aceleração angular média vai depender da variação das posições em função do tempo, ΔT. De novo, aqui, a grandeza escalar vai ter uma relação direta com a grandeza angular em função do raio dessa trajetória.